E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Rafael, esse é meu amigo Marco Amaro. Olá, tudo Tudo bem? bom, Aqui é o Marco? Marco Amaro. Nós Bem? estamos aqui com o canal Tal Quântico. Nós vamos fazer mais esse trabalho maravilhoso para ajudar a todos que estiverem nos vendo aí. E hoje temos um tema também muito interessante, que é um tema que nós viemos trabalhando essa semana também, conversando com outras pessoas, clientes, amigos, né, Rafa? Com certeza. É muito interessante, galera, que para quem está seguindo o nosso canal, os nossos vídeos, vai entender principalmente que a gente quer falar do quê? De amadurecimento. Amadurecimento é quando você olha para você e assume a responsabilidade por tudo aquilo que acontece contigo. Tudo que aconteceu no passado, às vezes não foi o seu, não teve como você tomar esse poder. Mas quando a gente cresce, a gente tem essa necessidade de falar, bom, agora eu tenho que assumir. E essa posição de assumir esse controle da sua vida é também olhar para uma coisa chamada sombra, o seu inconsciente, para as suas dores e começar a trabalhar em cima disso. Não é uma situação fácil, porque o nosso ego ele ainda está em algumas crenças, baseado em algumas crenças de controle, de separação, né, de vítima. E aí a gente precisa tipo olhar para isso e falar assim, pô, mano, não vai ter mais jeito de ficar nessa posição, né, de sendo uma criancinha birrenta que não toma conta da própria vida. Eu acho que esse primeiro passo é um dos mais doloridos que a gente passa, de certa parte, porque eu senti como se fosse um segundo nascimento real, quando eu assumo a minha vida como responsável por tudo. Né, Marco? Acho que seria mais ou menos não sei se para você também foi assim, mas para mim foi um segundo nascimento. Sim, sim, eu senti bem isso, porque é até interessante você falar sobre essa questão do renascimento, Rafa. Tem alguns locais, algumas culturas que eles utilizam algo que se chama rito de passagem, né? Onde a criança ela passa por um ritual, onde ela depois que ela passar por aquele ritual, ela já se torna adulto, até mesmo com 12, 13 Uhum. anos de idade. E isso daí já faz daquela pessoa um homem. Tem até algumas tribos indígenas que utilizam assim, que eles não querem um garoto de 12, 13 anos de idade que não esteja apto a sair para caçar, entendeu? Porque ele precisa estar maduro para encarar os perigos da floresta ali, né? Do, hoje nós podemos trazer para a nossa realidade dos perigos do inconsciente, né, do desconhecido, porque imagina, uma floresta é algo desconhecido. Então tem alguma coisa nessa mitologia também, alguma coisa que pode nos ensinar muito. E essa questão que o Rafa utilizou do renascimento é importante, né? Porque imagina, se você pensar sempre em não querer amadurecer, não querer crescer, você vai sempre começar a se olhar como vítima, né? E ninguém é vítima. Na verdade, você é vítima de si mesmo. Por quê? Porque você não quer encarar a realidade. Você quer ficar preso no mapinha que foi contado ali naquela história. É, do mundinho cor-de-rosa. Então, você não busca amadurecer, não busca novos conhecimentos que vão te mostrar a realidade, que vão confrontar suas crenças, porque tudo uma questão de não querer crescer, de não querer cortar o cordão umbilical. E essa questão da crença é inevitável. Mais cedo ou mais tarde vai ocorrer, né? Assumir a responsabilidade de tudo o que acontece na sua vida para si é uma forma de você amadurecer, é uma forma de você renascer, porque você vai ver que não é mais o seu eu antigo que fala, né? O seu eu novo, e assim você vai assimilando cada vez mais com o seu próprio self, né? Com a sua consciência superior, e vai percebendo que precisa ser trabalhado mais, ser elaborado mais coisas, igual o Rafael utilizou, precisa olhar para a sombra. O que que é a sombra? É tudo aquilo que não foi vivido, né? Tudo aquilo que você é, teve que colocar para debaixo do tapete, reprimir, para ser aceito em algum grupo, né? Nós já falamos sobre isso, mas é legal ressaltar isso. Algum grupo, algum sistema religioso, na própria família, na sociedade. E uma hora ou outra você vai ter que olhar para isso para poder elaborar, trazer para a consciência, né? Trazer para a luz aquilo que estava nas trevas e colocar essas questões, né, essas energias para participar do banquete da sua consciência, do seu dia a dia. Eles precisam sentir, né,
que estão sendo aceitos também. São energias vivas, na verdade, é você mesmo. É o você que você não aceita, por crenças que foram impostas por outras pessoas e que você aceitou como sendo sua também. Né, Rafa? Ó, essa é engraçado, que essa questão da sombra, para a pessoa entender, né, a gente vai elaborando cada vez mais aí, aprofundando isso, que a pessoa pergunta, né, mas como assim, né, aquilo que não foi vivido? Quando assim, ó, a gente tem um bloqueio de que não pôde namorar, não pôde trabalhar, não pôde ganhar dinheiro, não pôde experienciar, não pôde estudar, não, sabe, não pode desenhar, não pode cantar, não pode dançar. Sabe coisas que vão acontecendo na infância? Isso são porque você está amadurecendo e a sociedade doente, de certa parte, não que ela é seu inimiga, mas é o que a gente tem a realidade aqui. Uma sociedade doente, então ela vai tentar te adoecer, vai tentar te bloquear por causa das crenças do inimigo dela, né? Tem lá, por que que ela faz isso? Porque ela tem uma crença de inimigo, então qualquer pessoa que vem aqui nova é inimigo. A disputa de Darwin, né? Então, a gente tem que tirar o outro, já que ele ainda é criança, dá para treinar o cachorrinho para ele ser só funcional. Então, aí, o que acontece? Quando você vai crescendo, quando você quer fazer aquilo, você fala, não posso. E aí é que é onde entra a maturidade. Tá, eu tenho que olhar isso aqui, entender toda a situação, elaborar tudo isso, falar, opa, né, eu acho que agora eu posso, agora eu devo, agora eu quero, e aí você vai resolver isso aí. E aí, quando a gente olha para uma vida de uma pessoa de 40, 50 anos, e ela tem uma vida que ela não quer se relacionar, ela não quer trabalhar, ela não quer limpar a casa, ela não quer ter amigos. O que é tudo isso aí? É sombra. É sombra, ela não quer viver o que é para ser vivido. Vida, né? A fuga da realidade do vídeo anterior é mais ou menos isso que a gente está tentando explicar. A pessoa foge, não entende por que está fugindo, porque existe o ego, existe, né, a vitimização, o inimigo, as crenças, e aí ela não consegue viver essa vida que é maravilhosa, cheia de oportunidades, de trabalho, de estudos, relacionamentos, e aí tem muita coisa para fazer aqui. E aí você pode perceber, qualquer pessoa que tenta viver uma vida e não vive, né, tenta viver assim, baseado nos padrões da sociedade, pelo menos no padrão da base da pirâmide, ela não vai viver, porque ela precisa assumir a responsabilidade primeiro, assumir que tem certas crenças que não funcionam na vida dela, para ela pegar e falar, agora eu posso viver. Opa, nossa, até que enfim, eu sou dono da minha vida. Então, eu acho interessante que nossa sociedade não tem ritos de passagem dos meninos para adulto, né? Sim. Nós não temos. A maioria dos moleques que tem, que acontece, uns ritos de passagem que eu acho meio forçado, mas que a vida faz, é quando um homem tem filho. Você não quis fazer antes o rito de passagem, pera que eu te dou um. Toma um filho aí que você precisa crescer. Então, eu acho que tem interessante essa parte, né, Marco? E é interessante você citar isso, e também, a hora que você falou, veio outra questão, né? Esse rito de passagem da paternidade, ou até mesmo da maternidade, às vezes não dá certo, né? Porque Não. a pessoa, ela vai lá, gera a prole, né? Mas, mesmo assim, não muda a questão da consciência de assumir a responsabilidade, né? Porque a partir do momento que você tem um filho, você é responsável pelo crescimento, pela educação dele, né? Até ele chegar a certa idade e também passar esse ritual de passagem para ele, de que vai chegar uma hora que ele vai ter que deixar de ser criança, né? Nesses termos de crescimento e maturação. Vai ter que deixar de ser criança e vai ter que começar a assumir a responsabilidade da vida dele também para ele. Mas essa questão do Rafa falou, a nossa sociedade realmente não tem esses rituais de passagem, e as pessoas vão empurrando com a barriga e só procuram coisas fúteis, né? Para fazer, para fugir da realidade, e cada vez mais a gente vê na história, né, lá atrás, que é um exemplo que nós temos, do que acontecia no Coliseu, na Roma, né, que eles tinham o famoso pão e circo, ou seja, os governantes daquela época ali, eles faziam o que queriam, porque eles estavam no poder, e quando eles percebiam que o povo começava a ver sinais de que tinha alguma coisa errada, vamos dizer assim, o que que eles faziam? Vamos dar um entretenimento, né?
naquela época era luta, né? Colocavam homens para se degladiar na arena ali e enchia a barriguinha do povo com pão, que é o famoso pão e circo, né? Que eu citei. E as pessoas ficavam felizes, barriguinha cheia, entretenimento, né? O entretenimento deles era ver um matando o outro, né? Hoje é diferente. Hoje você pode ver que as, as pessoas lotam estádios de futebol, de outros esportes aí, e aquele é um entretenimento, né? Mas é uma forma de você fugir da realidade também. E tudo isso implica uma questão, que em última instância, a pessoa acaba usando esses mecanismos de fuga. Esse foi um exemplo, tá? De um mecanismo de fuga da realidade para você não amadurecer. E por que que a pessoa não quer amadurecer, não quer ter esse renascimento, né? O que nós chamamos de morte, renascimento, rito de passagem. Por quê? Porque no final, se ela começar a buscar, a crescer, olhar para si, assumir a responsabilidade para si, ela vai ver que tudo que ela faz é responsabilidade dela, né? O relacionamento que ela está vivendo hoje com alguma pessoa é responsabilidade dela. O valor, a empresa que ela trabalha é responsabilidade dela. O valor que ela recebe por aquele trabalho é responsabilidade dela também, porque ela determinou que ela receberia X reais ali por mês. E aquilo lá para ela é a zona de conforto dela, tá ótimo. Vive reclamando, mas também não faz nada para mudar, não modifica a crença, não modifica um comportamento, não modifica um pensamento para poder galgar coisas melhores. E, em última instância, o que está oculto, né, nisso daí? Porque, assim, quando você vai crescendo, amadurecendo, amadurecendo, crescendo, amadurecendo, crescendo, porque o universo é isso, né? É expansão, é crescimento. Nós estávamos falando sobre isso alguns minutos atrás. É uma linearidade, né? Tem a posição e o momento. As pessoas, elas, geralmente, essas pessoas que não querem crescer, não querem amadurecer, elas param na posição enquanto outras que buscam um crescimento, buscam alavancar a sua vida profissional, espiritual, seja lá qual área for, elas estão no momento, elas estão sempre buscando, estudando, trabalhando, né, ajudando as pessoas. Em última instância, aonde que vai dar essa linha exponencial? No todo, entendeu? Então, as pessoas, elas fogem da realidade, né, do território, porque vão acabar se deparando com o todo, que é tudo que existe, que é o oceano primordial. Então, o medo de se aproximar, esse medo que o ego tem de se integrar ao todo, ele começa a criar fugas, mecanismos de fuga, tudo para não chegar, né, nessa essência última, né, nessa consciência superior, essa consciência universal que abrange tudo. E aí e vai criando, imagina, todas essas futilidades que as pessoas fazem, inventam, né, tudo para não buscar o conhecimento da realidade última e entender o porquê que estão aqui, para onde vão e qual que é o papel delas aqui nesse planeta. Isso daí é uma fuga para, em última instância, não se unificar ao todo, né? Por isso que nós estamos falando sobre isso também, porque nós entendemos isso, essa questão. É um assunto complexo? Sim, né? É um assunto que as pessoas vão dar pulo dessa altura? Sim, porque toca na sombra, que é o que o Rafael falou. Porque as pessoas não querem ouvir isso. Elas falam, não, mas eu acho que você está errado. Não tem problema nenhum. Se você concorda ou não concorda, cada um está no seu tempo de maturação, né? Mas se você ficar esperando cair do céu, isso não vai acontecer, entendeu? Por isso que existe a teoria do caos, né? O caos chega, né? Porque cada terminologia é diferente, né? Cada mitologia, cada cultura usa uma terminologia diferente. Pode ser o caos, ou o cisne negro. O cisne negro, nós entendemos hoje que é o normal para a vida. Por quê? O cisne negro vem e te coloca em movimento, ou o que o Rafa usa, né, Rafa? Que ele fala da Ananke, que você utilizou algum tempinho atrás, né? Uhum. É muito engraçado que essa necessidade que nós temos de crescer, de amadurecer, de evoluir, de conhecer, de trabalhar mais, de expandir mais, de criar mais, sabe, assim, de unificar com o todo é uma coisa que, como se fala, o mapa não é o território, é porque, assim, o que é real não é o que é passado aqui para a gente. Não é. Então, a gente tenta viver uma pessoa que está tentando crescer, está tentando evoluir. E aí, a sociedade do qual ela nasce,
é baseada numa crença totalmente ilusória, totalmente falsa, ela vai encontrar oposição. Ela vai ser expulsa do paraíso, obviamente, porque para ela não tem problema comer a maçã e ela acha que ela não vai ser expulsa, ela vai continuar. E, obviamente, no começo, a gente passa exatamente por isso, né? Quando eu tinha 12, 13 anos que eu comecei a ter essa busca, falar, não, preciso buscar, preciso entender, logo eu fui expulso do paraíso, óbvio, porque ainda tinha a crença em mim, né? A minha sociedade com qual eu vivo era isso, então eu fui expulso. Tudo bem, hoje eu entendo que aí depois que eu assumi a responsabilidade, agora eu percebo que eu entrei num processo, né? Fiz o ritual de passagem, agora eu percebo o processo crescente, exponencial. Por quê? Porque agora eu eliminei algumas crenças que realmente impediam o meu crescimento. Demora para olhar? Demora. Às vezes, a gente está tentando passar, através dos vídeos, exatamente tipo, aquilo que a gente demorou anos para entender, hoje talvez melhorar um pouco para vocês. Meu, assumir, fazer o ritual de passagem de criança para adulto, começa aí. É, pesquisa, estuda, vai atrás, tenta descobrir, ou faz um ritual de passagem você mesmo, contigo mesmo. Você vai num terapeuta, recorre a algum meio de você, pelo menos, assumir esse ritual de passagem, de sair de criança para adulto. E aí, depois, o próximo passo que hoje eu vejo, essencial, é ver as crenças. Dali, você já vai começar a ter uma vida, assim, sustentada por você, pelo todo. Né? Porque o todo está vendo que você está querendo crescer, ele já vai começar a manifestar ali em você a ajuda necessária para você evoluir. Mas primeiro você precisa aceitar que ó, aqui é quem assume a responsa sou eu, não tem mais culpado, não tem mais inimigo, não tem mais condenação, punição, pecado, sabe? Essas coisinhas assim. É difícil, como o Marco falou. Nossa, meu Deus. Na hora que você vê que tudo que é real não é o que te falaram, obviamente fica assim, opa, eu acho que não é tão assim quanto eu pensei, né? E aí você vai precisar rever se você quer se vingar, se você ainda tem ódio, se você ainda tem rancor, se você ainda não perdoou, sabe? Tudo isso aí a gente está passando, algumas das coisas que talvez demoramos anos para ver, e hoje a gente já conseguiu entender que, opa, preciso soltar isso, preciso liberar, preciso trocar a crença, preciso deixar ir embora, isso não serve para mim, eu assumo a responsa disso aqui. Não é um processo fácil, lógico que não, né? Porque vai entrar a questão que hoje eu entendo também de merecimento. Se eu não plantar, se eu não assumir, se eu não querer viver, eu não vou colher nada, né? Eu acho que as pessoas dá para entender essa parte, né, Marco? Sim, essa questão que você falou do não merecimento, eu acho que é muito legal também, porque ela cai na questão da não ação também, né? É a Uhum. questão do merecimento, porque as pessoas, vamos supor, você está trabalhando em algum lugar, a pessoa, se você é um empregado, a pessoa determina o valor que você vai ganhar. Não tem nada de errado você trabalhar em uma empresa ou algum local, tá? Mas é assim, você pode optar por não receber apenas aquele valor que foi estipulado. Como? Como faz isso? Você pode ter um plano B, um C, um D. Você pode vender coisas, igual teve um tempo da minha vida que eu trabalhava em uma empresa, eu tinha um salário X, aquele salário X já sustentava a minha vida, entendeu? Dentro das necessidades que eu tinha naquele momento. Só que eu tinha essa mentalidade de querer crescer, expandir, de empreender. E o que eu fazia? Eu vendia trufas, né? Eu vendia trufas na empresa, em outros locais. Era um espaço menor de tempo que eu oferecia para essa atividade, mas que me trazia um bom recurso, entendeu? Trazia um montante melhor de dinheiro. Então, era uma forma de eu acumular um pouco mais o patrimônio que eu queria construir. Isso daí foi importante, porque eu não ficava preso só no plano A que foi me oferecido ali, que foi passado, né, desde do jardim de infância até terminar os cursos, faculdade e tal. Eu fui pensando em crescer, em aprimorar essa questão, porque eu via isso como uma forma de amadurecer. Eu via que eu merecia mais, que é o que o Rafa falou, merecer. Porque às vezes você aceita aquele estilo de vida, aquele padrão de vida, por quê?
você acha que você não merece mais que aquilo. Essa crença que foi colocada de que você foi expulso do paraíso, do jardim do Éden, e você terá que passar por isso, cara, confronta isso daí que foi ensinado, entendeu? Confronta. É uma crença que foi passada para você justamente para você não ver a abundância. Só que você acaba vendo a abundância em outras pessoas. Você acaba vendo a felicidade em outras pessoas e você mesmo acaba se permitindo ficar triste, passando por escassez e inúmeros problemas. Tudo por quê? Pela crença do não merecimento, entendeu? E aí, dentro disso entra a questão da não ação também, que eu citei. Porque o ocidental, ele entende de uma forma racionalizada o que é a não ação. A não ação é o oposto do que as pessoas do Ocidente, a maioria entende, né? Eles entendem que a não ação é não fazer nada. Eu pensei e já estou fazendo. Não é assim. A não ação é você fazer, fazer o seu melhor, fazer o máximo da sua capacidade. O máximo. Você precisa limpar a casa? Limpa da melhor forma possível. Que você tenha a sua capacidade, dentro da sua capacidade, dentro dos produtos que você tem para limpar. Você trabalha numa empresa, seja o melhor empregado que você puder ser. As pessoas vão te chamar de puxa-saco? Vão. Algumas pessoas me chamavam de pelinho do patrão. Olha só o nome, pelinho do patrão. Ou peixinho, que eles falavam que o patrão vinha com um saquinho e eu era o peixinho que estava dentro ali, ele ficava me levando. Cara, você vai causar problema se você pensar em buscar o seu melhor ali, a sua melhor versão? Você não precisa se igual ao outro, comparar com outra pessoa, mas seja a sua melhor versão, né? Você é um gari, seja o melhor gari. Se você é um pedreiro, seja o melhor pedreiro. Entendeu? A não ação cabe isso, né? E você fazer o seu melhor. Você é um enfermeiro? Seja o melhor enfermeiro. Cuide com amor, carinho dos pacientes ali. Você está se dedicando. Isso é legal. Vai liberar muita endorfina, muita serotonina. Você está sendo a sua melhor versão. Você é igual nós estamos gravando um vídeo aqui. Cara, seja o melhor YouTuber, né? Dentro da sua capacidade, dentro do material que você tem, faça o seu melhor, né? E isso é importante. E você vai começando a ver que você vai buscar merecer mais coisas. É uma questão de crença. Você vai buscar mais informações de como ampliar esse aspecto seu de atrair mais coisas para si, que aí entra o que o Rafa falou, limpar as crenças, né? Aí tem que olhar lá para dentro, qual que é a crença, né? O não merecimento, eu já percebi que eu, quando eu falo, eu quero um carro novo, aí, mas eu não tenho essa capacidade de ter um carro novo, pronto, já identificou uma crença, né? Você pensa que você não merece aquele carro novo, ou alguém falou para você também, né? Algum cuidador, algum familiar falou, você não merece, você não vai ter tal coisa, e você acatou para si. Então, é muito importante essa questão da gente identificar essas crenças, né? Uma crença que nós demos muitos exemplos aqui foi essa do não merecimento. Tenta identificar quando você fala que você quer algo, né? Imagina, pense em algo que você quer. Aí você vê o que vai subir no seu pensamento, no seu consciente. Se for um pensamento negativo, começar a colocar empecilhos ali, aí você já vai identificou a crença, né? Daquilo que você não merece, entendeu? Então é muito importante a gente trabalhar isso. Ô, Marco, deixa eu interromper você só para as pessoas saberem o que é trabalho de casa. Você já falou outras vezes, a gente já falou outras vezes, e a Legal. gente sempre fala das crenças, né? Fala, galera, esse aqui é meu caderninho de anotação de crença. Podem ver aqui, ó. Isso é crença, ó. Isso aqui é de 6 dias. 6 dias, Marco, pesquisando. O que acontece? O que eu faço para poder identificar a crença? Eu vou tentar passar para vocês a minha forma. Eu começo uma conversa comigo mesmo, tentando descobrir de mim mesmo o que eu penso. Então, eu começo a falar, vou falar sobre dinheiro. Aí eu começo a elaborar um fio da meada, uma retórica comigo, falo, eu acho que dinheiro é sujo, eu acho que eu tenho que lavar a mão para pegar dinheiro. Aí eu vou anotando essas coisas que eu já sei que é crença, vou anotando. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho cliente, eu não pago as contas, tudo que está referido ali. Então, aí eu vou anotando. Tudo isso aí é crença. Você vai, é uma conversa aí. Tem coisas que vão vir que você fala, mas eu nunca pensei assim. Mas está lá a informação. É um computador que recebe.
bilhões de informação, de bytes por segundo, e você não canalizou, não tem nem como. Às vezes a gente recebeu uma informação, imagina quanta televisão você assistiu, quanta informação das novelas entrou e a pessoa não processou o que estava falando na novela. Então, aí, obviamente, se a crença é rico, é arrogante, será que você vai querer ser rico porque você não quer ser arrogante, né? Então você está vendo que às vezes tem, para as pessoas saberem, é, nossa, assim, pega um caderno de 20 matérias que ainda não vai ser suficiente, tá Verdade. bom? Que 30 anos de vida não vai ser suficiente. Mas se você conseguir descobrir algumas bases, dali já desmancha algumas coisas, né? Um castelo gigante pode ser destruído por algumas bases, mas outros você vai precisar fazer o garimpo. Aí eu vou lembrar da história de Hércules, que vem, né, limpar o estábulo do rei lá, das vacas, de décadas que estavam. Isso aqui é o que eu estou fazendo. Esse é o trabalho. Pegando crença por crença e trocando, então, eu não tenho dinheiro. Aí eu coloco lá, eu tenho dinheiro, ou eu atraio dinheiro, ou uma crença positiva. Precisa ser isso, esse é trabalho de casa. Se as pessoas querem entender um dos trabalhos de casa, é isso. Olhar todas as crenças. Isso aí foi de 6 dias, 6 páginas, cada uma tem 35 linhas. Então, já deu, para quem sabe fazer a conta rápida, deve ter dado quase umas 200 a 300 crenças, isso rodando na minha mente, cada uma num ponto. Como, sabe? Então, fazendo um intrincado assim, de não deixando as coisas passarem, o fluxo passar. Então, as pessoas entenderem que eu tive que olhar para isso e falar, e eu penso assim. Isso é assumir a responsabilidade. Eu estou pensando assim, tá tudo bem eu pensar assim. Eu preciso mudar, mas eu preciso saber qual é o pensamento que eu preciso trocar. Se eu não saber o pensamento que eu preciso trocar, não vai adiantar nada eu colocar mais pensamento. Entende qual é a diferença? Aqui já está um pensamento base, e eu coloco outro. Quem vai viver é o que está na base, gente. Então você pega o primeiro, tira o outro, depois você inclui uma crença positiva para ela florescer e seguir o fluxo dela. Ou você pode limpar e deixar que o do todo venha. De natural, do todo já vem a crença positiva. Mas você pode escolher uma para a sua preferência. Então, às vezes a pessoa ela quer que eu seja um artista. Aí ela pode direcionar as crenças dela para ser artista, para ter boa intuição, ótimas músicas, né? Atrair um profissional que possa sustentar a carreira dela, né? Sei lá, tem várias coisas desse tipo. Então, cada pessoa pode direcionar, porque é o livre-arbítrio, tá? Para onde você quer ir, né? Qual é a escolha? Então, faz lá a sua escolha, a sua ramificação na árvore da vida e vai fazer aquilo lá. Eu faço dessa forma, eu prefiro escolher as minhas, porque eu sinto alguma coisa que eu falo, eu acho que é isso aqui e tal. Então, eu acho que dá para o pessoal entender, né, Marco, o que é o trabalho de casa hoje, né? A explicação que você deu foi maravilhosa, foi fantástica. Valeu. E eu adorei. E se Valeu. você gostaria de fazer isso na prática, o Rafael passou de forma exemplar isso daí. Você pode ir lá pegar, igual ele falou, pega um caderninho. Eu quero começar por crenças de relacionamento. Escreve lá, relacionamento. O que eu penso sobre relacionamento, né? O que é um relacionamento para mim? O que a outra pessoa é, precisa ter para ter um relacionamento bom? Entendeu? E vai elaborando. Fez do relacionamento? Ah, não quero relacionamento, quero fazer de dinheiro, que é uma das coisas que mais pegam a humanidade. Então faz. Ah, eu quero fazer de religião. Faz isso. Esse daí é o trabalhinho de casa. Entendeu? Nós demos um exemplo, né? O Rafael deu um exemplo fantástico. Você vai, pega um caderninho, anota. Por que anotar? Porque quando você vai colocando para o papel, mas é importante ressaltar isso. Não tenta racionalizar em cima daquilo que veio na sua mente, entendeu? Vai escrevendo tudo que você pensa em relação àquela crença. Vamos por dinheiro. O que você pensa sobre dinheiro? Ah, eu penso que se eu ganhar dinheiro eu não vou para o céu. Pronto, já sai identificou uma crença. Penso que dinheiro é sujo. Penso que todo mundo que tem dinheiro é ganancioso. Penso que todo mundo que tem dinheiro é mau. As pessoas que têm dinheiro ficam soberbas. E assim vai. Escreve tudo, sem racionalizar. Não tenta pensar o porquê que a pessoa é soberba, por que a pessoa é malvada. Vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Aí você vai conseguir identificar qual que são as suas crenças e o que está impedindo você de deixar fluir essa fonte da vida em você. Que o Rafa falou, o todo já está
liberando abertamente. A torneira do todo está aberta, a intuição está aberta. Aham. É só você permitir que isso flua. Né, Rafa? Você gostaria de falar mais alguma coisa em cima disso, Rafa? Sim, só vou fazer uma finalização aí para a gente. É essa questão da crença, né, que você está falando, Marco, que a pessoa realmente não precisa racionalizar por que está tendo isso. E quando a gente olha, toma consciência, literalmente vem pro consciente. Poxa, eu acho que ser rico é soberbo. Então, se eu acho que rico é ser soberbo, esse é uma crença que me impede de ser rico. É isso que a crença faz. Ela vai criar sua realidade nisso. Você não vai ser rico nunca porque você acha que você vai ser soberbo. Pô, tá ali. Verdade. Então, quando você vai limpando isso, você vai limpando. Gente, pensa, eu falei para você, um caderno de 20 matérias não vai ser suficiente. Que são bilhões de informações que o cérebro recebe e é difícil elaborar. Mas se você não começar o trabalho, quem sabe em 10 anos você consiga aí já liberar isso aí. Porque hoje em dia é o que eu entendo mais ou menos, é que assim, ó, se a pessoa não começar o trabalho mais cedo possível, com 20 anos tudo bem, já diminui o tempo. Com 12, melhor ainda. Mas com 30, 50, imagina a quantidade de informação tendo uma sociedade que bombardeia a mente da gente no celular com informação, e vai ser mais complicado ainda. Porque você imagina quanto você faz assim com o dedo, informação, 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 informação. E às vezes você não julga, você não para e fala assim, ah, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não aceito, ah, isso aqui eu aceito, isso aqui não. Olha a responsabilidade que a gente tem com a gente, né? Então Sim. ter assumir a responsabilidade, logo você vai perceber que algumas coisas você já consegue fazer. Tô olhando o celular? Ah, tá. Tá consciente do que você tá vendo? Tô. Ah, então tá bom. Beleza. Aí você já começa a controlar a sua vida, pelo menos um pouco, assim, daquilo que você pode, e não vai não aceitando tudo. É a forma que a gente teve de passar hoje a informação. Espero que para vocês ajudem. Deixa comentário, compartilha, comenta com um amigo aí que precisa de um ritual de passagem. Acho que é ideal essa parte aí para a gente entender, tá bom? Agradeço a todo mundo. Marco, mais uma vez, gratidão. A gente vai se Gratidão, falando. mais uma vez. Deixa um Mais um recadinho. O Rafael, toda. terapeuta Theta Healing. Se você gostaria de conhecer o trabalho dele melhor, é só entrar em contato com ele. O Instagram é @rajapiran. A gente vai colocar aqui na descrição aqui, tá bom? E gratidão por vocês nos assistirem. Se inscreve no canal, se você que não é inscrito ainda. Deixa aquele like, porque senão o YouTube não entende que isso está sendo produtivo, né? E a nossa intenção aqui é passar informação, passar um conteúdo, talvez para você já faça isso no seu dia a dia, não, né? E seja irrelevante, mas tem outras pessoas que não têm esse conhecimento ainda. Então é legal você passar para outras pessoas, deixar um like, comentar, porque o YouTube vai entender que isso daí é uma coisa legal e ele vai passando para outras pessoas, vai indicando para outras pessoas automaticamente, tá bom? Mais uma vez, gratidão, um grande abraço Gratidão, Marco. e até mais. Até, galera.